Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a espiritualidade amiga possa nos inspirar na noite de hoje e possa, com o seu carinho inominável, também nos restabelecer os fluidos de que estamos necessitados, pois a vida na Terra é essa vida que nos convoca a gastar muita energia para resolver as nossas coisas. E nós precisamos sempre desses postos de reabastecimento em que nós nos conectamos com essa outra realidade da vida para que assim nós possamos seguir em frente. Nós trouxemos para a reflexão da noite de hoje uma passagem que se encontra no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, dos versículos 29 a 34, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, dos versículos 46 a 52, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 a 43. Então, nós vamos ler a passagem que nós trouxemos na noite de hoje, e assim nós vamos tecer alguns comentários em cima delas, para nós trazermos um pouco depois também para a nossa vida prática. Então, Mateus nos narra, iniciando no versículo 29 do capítulo 20, que ao saírem de Jericó, Jesus e seus discípulos, uma grande turba os seguia. E eis que 2 cegos sentados à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram dizendo: "Tem misericórdia de nós, filho de Davi." A turba os repreendia para que se fizessem silêncio. Eles, porém, gritavam ainda mais, dizendo: "Tem misericórdia de nós, Senhor, filho de Davi." E parando, Jesus os chamou e disse: "Que quereis que eu vos faça?" Dizem-lhe: "Senhor, que os nossos olhos se abram." Compadecido, Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente voltaram a ver e o seguiram. Então, nós conhecemos as pessoas e ficamos com as memórias daquelas pessoas que de alguma maneira nos marcam na nossa vida, seja de uma maneira positiva ou não, mas as nossas memórias elas guardam aquelas figuras que nos marcaram emocionalmente. E Jesus perdura por mais de 2000 anos na sua mensagem até os dias de hoje, porque ele teve essa capacidade de tocar-nos emocionalmente e deixar suas marcas em nós a partir do momento em que ele se propõe a transformar as nossas vidas. Então, nós trouxemos essa passagem para refletir justamente sobre isso, sobre essa transformação que a figura de Jesus faz em nossas vidas e nos convida a tantas coisas que nós vamos ver daqui para frente. Então, Jesus estava nesse caminho para Jerusalém, em que seria, como narram os evangelhos, a sua última entrada naquela cidade. Eles estavam saindo de Jericó, indo em direção a Jerusalém, e a chegada dele em Jerusalém seria justamente aquela chegada que nós conhecemos como Domingo de Ramos, em que ele é recebido com um grande festejo na cidade. Então, existiam vários caminhos que levavam da Galiléia para Jerusalém, mas Jesus escolhe justamente o de Jericó. Esse oásis no meio do deserto, que tinha uma grande fonte de água, e que era também uma cidade que havia um comércio muito próspero. E por haver um comércio muito próspero, muitos cegos, muitos deficientes que não podiam participar das atividades regulares do dia a dia, eles se situavam nas beiras dessas estradas que levavam a Jerusalém. Pois, afinal, quem ia a Jerusalém geralmente tinha alguma condição para ajudá-los. E nessa passagem, no Evangelho de Mateus, ele conta que foram 2 cegos que falaram com Jesus, mas também, no Evangelho de Marcos, ele dá nome ao cego, que é o cego Bartimeu, e ele fala como se fosse só um cego que tivesse direcionado a Jesus. Esse cego, o filho de Timeu, que ele não tinha nem nome, se posiciona justamente nesse caminho que vai de Jerusalém a Jericó,
Pois nesse período em que existiam as festas judaicas, como a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos, existia um grande movimento que saía de todas as cidades e em direção para Jerusalém. E muitos dos viajantes que peregrinavam, eles passavam por Jericó, por justamente ser essa cidade que poderia prover algumas condições de alimentação e de bebida. Então, nós vamos começar a partir desse recorte histórico de entendendo que Jesus ele estava se encaminhando para Jerusalém e de que essas pessoas que estavam à margem da sociedade, elas também se situavam à margem das estradas, à beira das estradas, é que nós vamos começar a adentrar um pouco no simbolismo dessa passagem para nós. Porque a primeira parte, o primeiro versículo, depois que Mateus narra que Jesus saía de Jericó e uma multidão o seguia, ele nos narra que 2 cegos, ou um cego, que era o cego Bartimeu, à beira do caminho, ouvindo que Jesus passava, gritaram por ele. Então, já existe aí esse primeiro ponto de que esses cegos estavam à beira do caminho. Porque se eles estavam à beira do caminho, significa que eles não tinham espaço naquela sociedade da época. Eles eram aqueles que, por terem nascido cegos, por terem nascido com algum tipo de deficiência, seja física, seja intelectual, eles não tinham o espaço na sociedade, porque justamente a lei, a Torá, dizia que essas crianças que nasciam dessa maneira eram justamente fruto do pecado dos pais. E por serem fruto dos pecados dos seus pais, elas também eram impuras. Elas também deveriam ser relegadas, se não à morte, a um lugar de desprezo na sociedade. E aí a gente vai vendo que também nós, se nós não tivermos muito cuidado, nós acabamos muitas vezes em pleno século XXI, por uma interpretação errônea sobre algum fenômeno da vida, nós acabamos por excluir as pessoas que julgamos fora da normalidade. E esse é um movimento que não vem só na época de Jesus, mas em que muitas sociedades, por exemplo, e algumas sociedades da Grécia Antiga, e até nos dias de hoje, que na Grécia eles matavam aqueles que nasciam com algum tipo de deformação, com algum tipo de deficiência, e hoje talvez nós não os matemos fisicamente, mas muitas vezes nós os matamos simbolicamente. Então nós excluímos todos aqueles que nós julgamos fora da normalidade. Mas a gente se pergunta também, e nós somos normais em quê? Em que constitui a nossa normalidade? E o que é uma normalidade se todos nós somos criados diferentes? Como nós podemos estabelecer esses padrões se o único padrão que existe na criação de Deus é o padrão da diferença? É o padrão da singularidade. É o padrão de que todos nós somos únicos. E nós temos pontos em comum, mas chega algum momento que nós teremos os nossos pontos divergentes. E nós precisamos ser excluídos porque nós temos os nossos pontos divergentes, porque justamente, se Deus em sua misericórdia é esse Deus que cria a diferença, é justamente essa diferença que Ele quer que nós convivamos. E não é porque o outro se apresenta com algo que nos estranha, com algo que nos traz alguma sensação de estranhamento, que essa pessoa ela deva ser excluída. Mas naquela época a gente excluía, e até hoje também. Então, além de estar à beira da estrada, nós temos 1 ou 2 personagens que estão à beira da estrada. Eles têm uma particularidade, porque a diferença que os marca e que os tira do campo da normalidade ou os tira do campo da pureza é justamente por eles serem cegos, por eles terem perdido a visão. E aí a gente já entende que esses cegos que não tinham a visão eram cegos de nascença, porque eles eram tidos como fruto do pecado dos pais, então eles eram cegos desde que nasceram. E quem está cego é aquele que não consegue fisicamente ver o caminho que está à sua frente com os olhos. Então, esse cego, nós vamos tratar só de um, apesar de a passagem trazer 2. Esse cego é aquele que não consegue muitas vezes, e aqui a gente já está falando a um nível simbólico, deslumbrar um futuro na sua vida.
É aquele que, por não ter os olhos físicos e que não se dispõe a conhecer o mundo, é aquele que se fecha no seu mundo interno e fica sem saber em que rumo levar a vida. E muitas vezes nós, enquanto pessoas que temos a visão física preservada, nós muitas vezes estamos cegos. E quantas vezes na nossa convivência diária, nós não vemos pessoas que muitas vezes estão cegas para as realidades da vida. Estão cegas, perdidas para o rumo que irão tomar nas suas vidas. Estão sem saber por onde ir, para onde caminhar. Estão perdidas, estão sem conseguir ver uma solução para os seus problemas. E até nós mesmos já passamos por esses momentos de cegueira. É como se fossem momentos em que nós não conseguimos deslumbrar o que está à nossa frente. E quando a gente não consegue deslumbrar o que está à nossa frente, muitas vezes a gente entrega ao outro esse caminho da nossa vida. Então a gente acha muitas vezes que é o outro que tem que nos direcionar, que é o outro que tem que pegar na nossa mão. E aí era esse outro, nessa estrada de Jericó a Jerusalém, que os cegos dependiam para sobreviver. Então eles estavam ali, parados, esperando que alguém jogasse uma moeda, que alguém oferecesse um pedaço de pão, que alguém jogasse algum alimento. E ali, muitas vezes, naquela sociedade, você nascia naquela condição e era jogado ali para também morrer naquela condição. Mas o cego, que aqui é narrado nessa passagem, ele nos traz um diferencial. Porque ele, apesar de ser aquele cego que estava na estrada de Jericó para Jerusalém, esperando uma moeda, esperando um pedaço de pão, ele ouve a notícia de que alguém muito especial iria passar por ali. E esse alguém seria o Messias. Seria aquele que já corria pelos quatro cantos, de que era aquele que tinha o poder de curar, de que era aquele que tinha o poder de trazer uma nova vida. E assim, mesmo sem saber e sem enxergar que rumo seguir na sua vida, que estrada trilhar, por ele não conseguir ver o caminho que estava à nossa frente, esse cego, que ali é narrado para nós, ele possui uma força interior. Ele busca algo dentro dele, que nós todos temos, porque todos nós somos da mesma criação divina. Ele busca essa força interior para clamar por Jesus. Porque quando Jesus passa, e mesmo em meio a uma multidão que estava seguindo o Mestre, ele tem a coragem e ele tem a audácia de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Então, o cego resolve, em meio àquela multidão, mesmo ele sendo só um, em juntar essa força interna que ele tinha e dar esse grito para Jesus. Então, os cegos, por eles também serem desprezados pela lei, eles não tinham conhecimento além do que as pessoas falavam para eles. Então, logo após o momento em que o cego grita pelo Mestre, pelo Messias, os discípulos que ali estavam e aquela multidão que ali seguia Jesus, logo repreenderam, pedindo para que ele fizesse silêncio. Então ele gritou, e aí foi feito um pedido para ele calar a boca, para ele fazer silêncio. Mas ele ainda, com essa força interior, com esse desejo de mudar de vida, ele grita novamente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E mesmo assim, mesmo após ser reprimido por essa turba, por essa multidão, por esses discípulos, ele ainda consegue dar um segundo grito. E é a partir desse segundo grito que Jesus vai lá para atendê-lo. Então, e essa força interior que nós temos dentro de nós muitas vezes está esquecida. Nós muitas vezes estamos tão cegos e envolvidos nos nossos problemas, nos nossos dilemas, nas nossas questões, como que mergulhados num ambiente muito escuro em que nós não conseguimos ver uma brecha de luz, e nós esquecemos que nós temos um canal de linha direta com Deus, de que nós temos essa força e que nós temos, apesar de nós acreditarmos que essa força falta, existe ainda algo que resta dentro de nós e que não nos deixa sucumbir,
E é essa força que nós precisamos procurar. É essa força que o Espírito André Luiz conseguiu encontrar depois do seu desencarne, em que ele passou no encontro consigo mesmo e com seus dramas, com as suas questões no umbral, que ele conseguiu, depois de muito tempo de sofrimento, encontrar essa força interior, se conectar com algo dentro dele que pulsava essa vida e conseguiu fazer uma prece para depois conseguir o socorro no umbral. Então, nós precisamos, para conseguir a ajuda também, e nós muitas vezes acreditamos que nós não precisamos pedir para conseguir a ajuda e que aquela ajuda vem, mas o cego ele traz justamente essa lição para todos nós, de que se queremos algo, se realmente nós desejamos algo, nós precisamos reunir as nossas forças para pedir. Porque Deus, ele além de criar nessa perfeição das suas leis, ele nos dá uma possibilidade de escolha. Ele nos traz o livre-arbítrio. E é interessante que é por esse livre-arbítrio que nós escolhemos ou não chamar para sermos curados. Porque muitas vezes nós estamos doentes, nós achamos que nós queremos mudar aquela situação, mas no fundo nós não queremos. Nós queremos nos manter na posição de doentes. Nós queremos nos manter na posição de vítimas. Nós queremos nos manter nessa condição de que sempre é o outro que tem que vir para cuidar de nós, de que sempre é o outro que tem que vir para nos ajudar. E claro que isso está ligado muitas vezes com as nossas questões pessoais. Então, às vezes, nós queremos a cura, às vezes, nós queremos a mudança de vida, mas, no fundo, nós não a desejamos por alguma questão que existe dentro de nós. Então, Deus nos dá essa possibilidade de nós pedirmos a Ele, de nós pedirmos a essa espiritualidade, de nós mobilizarmos essas forças internas para que a nossa vida seja mudada. E quando nós queremos realmente nos encontrar com Cristo, quando nós realmente queremos nos encontrar com o caminho no bem, sempre tem uma multidão aí que vem e que nos barra, e que nos diz, não é possível. E que muitas vezes é uma multidão que, às vezes, por ver a nossa felicidade, que, às vezes, por ver o nosso crescimento, não quer que aquilo aconteça. E aí vem tentar nos calar. E aí vem tentar nos impedir. E aí nós nos deparamos na busca para vir ao centro espírita, para ler um livro, para fazer alguma coisa que seja edificante, sempre há um obstáculo. Sempre há alguém que não queira, sempre há algum compromisso muito maior. Mas nós precisamos justamente dar essa prioridade ao cuidado do nosso espírito. E nós estamos dando essa prioridade, né? A gente reserva esse tempo, a gente organiza as nossas atividades para dar prioridade a essas questões do espírito, porque a partir do momento em que nós damos prioridades a essa questão, nós vamos também desenvolvendo a nossa virtude da fé. Essa virtude que estava tão presente nesse cego que clama por Jesus. Porque se ele não tivesse fé, se ele não tivesse confiança de que a vida dele poderia mudar, de que um novo caminho estava ali para se abrir para ele, ele teria continuado na sua posição de coitado, de um invisível na sociedade, daquele que está ali só esperando pela morte e pelas moedas que vão ajudá-lo de alguma maneira. Então, a fé é essa virtude que nos tira da inércia, que nos tira do lugar em que estamos sentados, parados, sofrendo, nos lamuriando. A fé, ela nos convida também a sofrer, porque o sofrimento é necessário para a nossa vida. Né? Paulo tem numa das suas epístolas, não estou relembrado qual agora, ele diz que aquele povo ao qual ele escreve está contristado, está muito triste, mas está triste junto a Deus. Então, a vida nos convida ao sofrimento muitas vezes e à vivência da tristeza, mas não é uma tristeza sem sentido, não é um sofrimento sem sentido, mas é um sofrimento junto a Deus. É um sofrimento em que está ali enquanto móvel para que nós possamos sair do nosso caminho do conforto. Né? E Jesus ele faz justamente isso. Quando o cego grita uma vez, a multidão repreende, ele grita outra vez.
Marcos vai nos dizer que Jesus ele faz um pedido àquele cego. Quando o cego ele grita a segunda vez, Jesus diz: anima-te. Na verdade não é Jesus, são os discípulos. Diz: anima-te, ergue-te, ele te chama. Então, Jesus poderia muito bem ter ido ali ao encontro daquele cego que gritou por ele. Mas aí ele recebe um novo pedido. Anima-te, ergue-te, ele te chama. Então Jesus ele já conhece os nossos anseios, as nossas angústias e também o que tem melhor dentro de nós. Mas nós somos também chamados a nos levantar e a ir em direção a Ele. Em busca justamente desse caminho da transformação. E esse cego que estava ali, e todos os cegos e todos os pedintes daquela época, eles recebiam uma capa, eles recebiam um manto, para dizer que eles eram aqueles que estavam ali enquanto pedintes. O cego Bartimeu, no momento em que Jesus o chama para ir até ele resolve jogar o seu manto de lado. Ele resolve deixar aquela marca de que ele era um pedinte dependente dos outros, que não conhecia o caminho da própria vida de lado. E ali não eram todos que tinham essa capa e esse manto que iria dizer que eles eram pedintes. Então existia ali também uma outra multidão que estava à espera daquela capa. Então quando o cego jogou aquela capa, outra pessoa provavelmente já a pegou e ali não teria mais volta. Quando nós escolhemos o caminho da transformação, quando nós escolhemos olhar para o sentido da nossa vida, não existe mais volta. Nós nos descobrimos em um outro caminho. Então o cego ele se desvencilha, ele se liberta de todas as suas prisões, de todas as suas angústias, porque ele deseja, existe essa força interior dentro dele que convida a seguir um novo rumo, que convida a seguir uma nova vida, a um novo caminho. Então ele lança mão, ele abre mão de toda essa dependência do outro, desse outro em que ele era dependente. E ele busca agora assumir a responsabilidade da sua própria vida. Então, quando a gente escolhe muitas vezes, às vezes enquanto adultos, às vezes enquanto idosos, muitas vezes nós somos muito dependentes afetivamente e psiquicamente uns dos outros, numa posição muito infantil. Porque a criança é aquela em que ainda necessita ser pegada a mão para atravessar, que necessita dos cuidados do outro. E muitas vezes nós não queremos crescer, porque crescer implica assumir as responsabilidades da nossa vida. E às vezes nós, enquanto adultos, não queremos crescer. Às vezes nós, enquanto idosos, não queremos crescer e ficamos nessa posição infantilizada de querer que sempre seja o outro que venha cuidar de nós. E quando o outro não vem, quando nós não assumimos a responsabilidade da nossa vida, em quem é que a gente coloca a culpa? No outro. Então é o outro que não olha para mim, é o outro que não cuida de mim, é o outro que é o insensível, é o outro que é sempre o outro. E a gente não vê que é justamente esse outro que a gente tem que deixar um pouco de lado, para a gente assumir, porque a nossa vida é responsabilidade nossa. A nossa existência, a nossa transformação e os nossos caminhos são responsabilidades nossas. E aí se a gente delega ao outro, que nem sabe do nosso mundo interior muitas vezes, que nem sabe tanto da nossa vida como nós vamos ter que esperar, viver sempre insatisfeito, porque sempre o desejo vai ser o desejo daquele que está ali, dizendo da sua vontade para nós. E aí nós não nos conectamos justamente com a nossa missão, com o nosso mundo interior. E aí Jesus, depois desse pedido para chamar o cego joga a sua capa, vai em direção ao mestre, e aí Jesus ainda respeitando intimamente essa condição de livre-arbítrio que o cego tinha, mesmo sabendo que o cego queria ser curado da sua cegueira, ele ainda pergunta: o que queres que eu faça? Então, na nossa vida diária, na nossa vida prática, na nossa vida do dia a dia, é como se nós fôssemos justamente esses cegos que estamos à margem da sociedade. E Jesus toda hora passa por esse caminho. E muitas vezes nós queremos continuar ainda como cegos, como pedintes, como dependentes, mas aí nós precisamos mudar justamente a nossa postura, e aí quando chegamos a Jesus, ele ainda pergunta: o que queres que eu faça? Porque é justamente naquela ideia
de que muitas vezes nós estamos doentes, nós estamos numa situação de sofrimento, mas nós não queremos sair daquela situação de sofrimento. Muitas vezes também porque nós não reconhecemos que nós somos merecedores de uma parcela de felicidade, de tranquilidade, de paz interior. Nós às vezes não reconhecemos de que a felicidade também faz parte da nossa vida. E aí nós queremos viver só sofrimento, só sofrimento. E aí nós alimentamos aquela posição de sofrimento. E aí nós alimentamos aquela posição de dependência do outro. E aí Jesus chega até nós e pergunta: o que queres que eu faça? Né? Quando a gente vem fazer um tratamento espiritual, é como se Jesus perguntasse: o que queres que eu faça? Tu realmente queres ser curado? Tu realmente queres mudar a tua posição e a tua postura perante a vida? Porque a cura, e aí Jesus vai trazer, e essa passagem é belíssima por causa disso. Porque a cura não depende do outro que dá algo a nós. A cura depende de nós que queremos dar algo a nós mesmos. Que queremos nos presentear com a possibilidade de estarmos bem. Que queremos nos dar esse tesouro a nós mesmos. E aí, quando nós queremos dar esse tesouro a nós mesmos, quando nós queremos realmente sair da nossa cegueira, e que Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Ele dá a possibilidade do livre-arbítrio, e aí o cego pede: Senhor, que eu veja. Então, a gente vê essa trajetória desse cego aí, e é aí que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, vai dizer que é muito raro nós pedirmos de forma sensata, nós pedirmos sensatamente. Então, por nós não estarmos conectados verdadeiramente com a nossa realidade interior, por nós não estarmos conectados verdadeiramente com a realidade da vida espiritual, é muito raro que nós possamos pedir de forma sensata. Porque o cego só pediu aquilo que ele realmente precisava, que era a visão. E ele poderia ter pedido pão, ele poderia ter pedido uma fortuna, ele poderia ter pedido muitas outras coisas que iriam alimentar a sua posição de lamentação, a sua posição naquele mesmo lugar da vida. Mas ele pede apenas a visão. Porque era a partir do momento em que ele ia ter a visão, que ele ali poderia conseguir o seu dinheiro com as suas próprias mãos e com o seu próprio trabalho. A partir do momento em que ele ia ter a visão, ele ia ver o caminho que estava à sua frente e iria saber qual o caminho seguir. Então ele não pede moleza, ele não pede conforto, ele pede mais desafio ainda. Porque quando a gente resolve assumir a nossa própria vida como responsabilidade nossa, nós também vamos encontrando com muito mais desafios. Mas nós sabemos que esses desafios são só nossos e que ninguém é capaz de resolvê-los além de nós. Então, o pedido da visão é justamente esse ponto alto, é o ponto-chave em que o cego deseja retornar a ver. E aí, nessa mensagem do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel continua dizendo: quanta gente roga acesso à presença do Salvador, quantos de nós não pedimos acesso à presença de Jesus, e quando a presença chega, quando a ajuda chega, perguntando: o que queres que eu faça? Nós respondemos em prejuízo próprio. Nós respondemos em prejuízo de nós mesmos. Então, nem sempre as posições mais confortáveis são as posições melhores para a nossa vida. Às vezes a gente pode estar, por exemplo, num momento em que as nossas finanças estão muito desorganizadas, ou que a gente não está com dinheiro para fazer tudo o que queria. Mas se a gente tivesse esse dinheiro, o que é que a gente faria dele realmente? Se Jesus nos desse esse dinheiro, nessa possibilidade de dar uma riqueza, o que é que a gente faria dessa riqueza? Então, talvez os nossos caminhos de desregulamento fossem muito, as nossas chances de nos desregularmos perante a vida talvez fosse muito maior do que as chances que nós estamos tendo agora sem dinheiro. Então, será que o nosso pedido de dinheiro ele é tão sensato assim? Né? Às vezes a gente pede muita saúde, um corpo perfeito e tudo mais, mas às vezes se a gente tivesse o corpo perfeito, talvez as nossas chances de desregulamento perante a vida fosse muito maior do que as que nós estamos tendo com o nosso corpo, ainda com as dificuldades e limitações. Então nós precisamos realmente pedir de forma mais sensata possível. E é na mensagem de número 89 do livro Fonte Viva, que o Espírito Emmanuel, também comentando sobre essa passagem, vai dizer: lembremos-nos de que, por vezes,
nós perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Em muitas ocasiões, somos abandonados pelos mais agradáveis laços humanos, de maneira a retornarmos aos vínculos divinos. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. E nós estávamos lembrando de uma pessoa que passou pela nossa vida e que já desencarnou, que foi acometida por um câncer, e nesse momento a passagem dela pela nossa vida foi muito rápida, mas em nenhuma das conversas que nós tivemos ela chegou a dizer: antes do câncer eu estava muito alheio à vida, não prestava atenção às coisas da vida, e esse câncer veio me despertar. Essa doença veio me trazer um novo olhar para essa existência. Então nós às vezes estamos tão cegos, tão mergulhados nessa escuridão, que às vezes a gente precisa de um estalo maior. Às vezes a gente precisa de algo mais potente para dar uma chacoalhada e tirar a gente desse caminho de inércia, de paralisação. E por fim, nós temos a cura. Depois de todo esse movimento em que o cego se dá a possibilidade de ser curado, Jesus concede a ele o pedido e aí faz uma complementação. Vai, a tua fé te salvou. Então não foi Jesus que o salvou, foi aquele que, mobilizando as suas forças, deu a possibilidade de ser curado. E depois do momento em que ele retoma a visão, em que ele vê o caminho que ele estava à sua frente, ele segue Jesus. Porque ele encontrou aquele que devolveu o sentido da vida, que abriu os olhos para os novos caminhos, que o tirou da estagnação à beira da estrada. E Jesus e essa doutrina, a doutrina espírita, que nós nos prestamos a estudar e a escutar, são justamente esses presentes também que a vida nos dá para nós recobrarmos a nossa visão. Porque em quantas reencarnações aí, nós já nos deixamos cair em função de tantas coisas, de dinheiro, da sexualidade desregulada, da vaidade, do ódio. E quantas vezes nós não caímos em função de tudo isso? E quando Jesus vem à Terra e nos promete um Consolador, essa misericórdia divina nos promete esse instrumento de transformação, a doutrina espírita chega e diz assim: conhece-te a ti mesmo. Então só vai ter cura se nós também nos conhecermos e realizarmos esse trabalho de olharmos e conhecermos a nós mesmos. E é no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo que o Espírito da Verdade vai nos dizer: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Então o Espiritismo ele vem esclarecer justamente esses nossos questionamentos. Mas quem nós somos? Né? Por que nós sofremos? Por que nós temos que passar por certas coisas na nossa vida que nos angustiam, que nos trazem sofrimento? O que é que a gente está fazendo aqui na Terra e para onde é que a gente vai? E ele traz também que nós temos um objetivo de vida, que o sofrimento é essa situação em que nós vivemos, mas que ele passa também, e que a misericórdia de Deus sempre age em nossa vida, nos dando as possibilidades do recomeço. E é por isso que nós vamos finalizando com a mensagem O Cego de Jericó, que está no capítulo 44 do livro Caminho, Verdade e Vida. E que o Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos falar que não é preciso que nós compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Então, às vezes a gente pede demais, e pede tudo. A gente pede. Então, não é preciso que nós compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então nós não precisamos pedir dinheiro, nós não precisamos pedir uma casa, um conforto, nós precisamos pedir a visão. Nós precisamos pedir a visão para que nós consigamos olhar para o sofrimento da melhor maneira possível. Nós precisamos pedir a visão
para que nós consigamos olhar para a nossa vida da melhor maneira possível. Porque é a visão que nos traz a compreensão, é a visão que nos traz o nosso direcionamento, é a visão que nos mostra que caminho que nós devemos seguir. Mas nós precisamos querer seguir esse caminho de transformação. Então, o pedido que Emmanuel faz nessa mensagem é que o Senhor, portanto, nos faça enxergar os fenômenos e as situações, pessoas e coisas. Então, além de a gente viver com os fenômenos da nossa vida, nós também vivemos com as pessoas e nós temos que lidar com as coisas do mundo material, sempre com amor e com justiça. Porque quando a gente olha as coisas com amor, a gente compreende, a gente tem compaixão, a gente começa a olhar para o outro com outros olhares, e quando a gente olha com justiça também, e a gente vai compreendendo de que a nossa vida é regida por essa lei de Deus, que é também uma lei de justiça e de misericórdia. E ele diz que quando nós pedimos somente o dom de ver, a possibilidade de ver, nós vamos ter o necessário para a nossa alegria imortal. Porque assim nós compreendemos que o que temos na nossa vida é como nos diz o Peixinho, o André Peixinho, é justo, merecido e necessário. Tudo que nós temos, todas as situações que passamos, todas as pessoas que estão convivendo conosco, elas estão dentro de uma lei de justiça, porque nós merecemos. E não só por isso, porque também é necessária a nossa transformação. Então, esse é o convite que nós fazemos na noite de hoje. Um convite para sairmos um pouco dessa nossa posição de sermos as vítimas, aqueles que estão reclamando por tudo no mundo, aqueles em que o outro sempre é o culpado e que é o outro motivo da minha infelicidade, e de nós começarmos a assumir de que nós só vamos ser felizes se nós quisermos que nós sejamos felizes. Nós só vamos ser felizes quando nós quisermos que aquela pessoa que nos faz mal, que ela não mais viva conosco, porque ela nos faz mal. E nós damos a possibilidade de ela sair da nossa vida também. De nós darmos as possibilidades a nós mesmos de ir buscar, mesmo com todos os tropeços e mesmo com todas as dificuldades, o que nós almejamos nessa vida. Quando nós estamos justamente ligados a esse caminho que nós traçamos antes de chegar aqui na Terra, enquanto espíritos imortais, nós vamos sentindo onde é que nós pisamos e qual o caminho certo a seguir. Porque a ideia é que o sentido da vida, ele não aparece como um texto dado, como uma mensagem psicografada, como uma ideia que vem na nossa cabeça e diz assim, o sentido da sua vida é esse. Você veio para a Terra para isso. Porque muitas vezes a gente espera isso. De que desça dos céus alguém que vai dizer o que é que a gente veio fazer aqui na Terra. O sentido da vida só se descobre vivendo a vida. E quando a gente vive a vida, a gente vai descobrindo aquilo que nos alimenta e aquilo que não nos alimenta. E o caminho da felicidade, e o caminho do sentido, e o caminho do cumprimento do nosso projeto de vida aqui na Terra, é esse caminho que nos alimenta. É esse caminho que nos traz paz. A paz de consciência e a paz interior é um indicativo preciso de que nós estamos seguindo ou não o caminho certo da nossa vida. E se nós ainda não encontramos, e aí a paz de consciência muitas vezes não é aquela paz que está fora. Às vezes a vida está muito agitada, às vezes os compromissos são muitos, e os afazeres são muitos, e os desafios são muitos, mas dentro nós sentimos que estamos no caminho certo e em direção a algum lugar. E esse sentimento de que estamos nesse caminho certo é aquilo que nos alimenta e que, apesar do cansaço e apesar das dificuldades, nos faz seguir. Então, se nós não estamos ainda, nós não alcançamos o mínimo dessa paz de consciência, o mínimo desse sentimento de que nós estamos no caminho certo, fazendo aquilo que segue o nosso desejo, nós precisamos nos questionar. Que vida é essa que estamos dando para nós mesmos? Porque Deus já nos deu uma oportunidade muito grande e o resto do caminho agora é conosco. Que vida é essa que estamos dando a nós mesmos? Que felicidade é essa, ou que tristeza é essa que estamos dando a nós mesmos? E a partir daí, nós vamos nesse profundo movimento de nos amarmos, aceitando-nos como nós somos,
nas nossas dificuldades e nas nossas diferenças, é que a vida ela vai se tornando um pouco mais leve, porque aí nós vamos sabendo onde seguir. Nós ampliamos o nosso campo de visão, ele não é mais o mesmo, porque nós conseguimos deslumbrar e visualizar um futuro, um horizonte, que é o horizonte da felicidade, que é esse horizonte que a gente vai alcançando com a nossa evolução. Então, a nossa proposta é uma proposta de nós justamente nos pensarmos sobre isso. Que caminhos nós estamos dando para a nossa vida? E será que nós não estamos cegos para os nossos planos evolutivos? E se estamos, o que é que nós podemos fazer diante disso? Porque toda hora é hora de mudar. Até o último suspiro da vida aqui na Terra é hora de mudança e é hora de transformação, porque a vida continua. Então, que Jesus, que a espiritualidade possa nos auxiliar nesse caminho tão difícil e tão duro, mas tão prazeroso, que é de nos realizarmos enquanto seres humanos aqui na Terra. Então, muita paz para todos nós.